Olá, tudo bem? Então, temos aqui hoje Frei Bruno para falar um pouco com a gente sobre a vida santa na pandemia. Um amigo mais que especial e que vai falar um pouco aí para a gente sobre o assunto. Primeiro gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, refletindo este tema que acho que é algo recorrente naquilo que nós temos vivenciado hoje em dia, sobretudo neste último ano. E é interessante que nós pensarmos já a vida santa num contexto assim isolado, só a vida santa enquanto vocação primeira do homem à santidade, né? E isso já dá uma reflexão muito grande. E depois o tema insere essa vida santa em um contexto histórico, que é a pandemia, o momento no qual nós vivemos. O que torna o tema mais interessante ainda, né? Coisa para a gente poder falar de vários modos e em vários momentos. Justamente porque é o contexto histórico que forma no caráter de cada ser humano essa busca e esse chamado à santidade. Então, você nunca é um santo, ou você nunca busca a santidade isoladamente, de uma maneira avulsa no tempo. Né? Você é inserido dentro de um contexto histórico, você é inserido dentro de um contexto familiar, você tem ali a sua história. Né? A gente não pode olhar os santos, por exemplo, São Francisco, a partir do momento da sua canonização em diante. Né? A gente tem que olhar São Francisco como aquele que nasceu de pais comerciantes, como aquele que foi considerado líder da juventude, aquele que estava inserido em um contexto. Então, nós temos um contexto que proporciona a gente a busca da santidade, que é o contexto da pandemia, né? Nós vivenciando esse período de isolamento, este período muito de reclusão, nós temos essa oportunidade de nos encontrar consigo mesmo. E é no encontro consigo que nós buscamos a santidade e conhecer a Deus. Então, a santidade ela é sempre, para poder ficar mais claro, ela é sempre o primeiro chamado do homem, primeiro chamado, primeira vocação do homem, Certo? e inserida em um contexto que é o contexto da pandemia. Como devemos nos comportar, né? Acho que com tudo aquilo que a pandemia trouxe, nós já chegamos a um recorde de mais de 200 mil mortes. Nós também temos que tentar fazer um processo inverso de olhar aquilo que foi positivo neste contexto, embora seja muito difícil. Muitos se encontraram com Deus através da situação, mesmo que parece ser algo que tenha ido contra a questão da existência de Deus ou tantas coisas que as pessoas às vezes falam, teve muitas pessoas que fizeram o movimento inverso. Foi no período de isolamento, acompanhando as missas transmitidas pela internet, os textos online que eram feitos, puderam se encontrar com Deus e ali fazer o seu caminho de santidade. É nos momentos críticos que os verdadeiros cristãos têm que se manifestar. E a pandemia traz um pouco disso pra gente. Então, Bruno, o que você aconselha sobre preferirmos ir a outros lugares do que a igreja nesse tempo de pandemia? Isso é um fato bem complicado que acho que toda a população, de uma certa forma, viveu, inclusive a igreja, né? Porque principalmente nós vimos uma série de restrições implantadas em muitos lugares e que isso foi cobrado de maneira muito rígida à igreja, né? Então nós vemos paróquias se desdobrando para poder seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde de cada localidade. Nós vemos padres se desdobrando para poder fazer ainda de maneira simples os atendimentos daquilo que se pode. Mas quando a gente se defronta com algumas realidades, nós encontramos estabelecimentos, nós encontramos locais que não cumprem nenhuma das exigências às vezes, né? É claro que isso soa de forma positiva para a igreja, né? A igreja ela tem que ser, no mundo, quem deve dar exemplo. Então, há pouco tempo nós vimos, eu não sei se você acompanhou, o Papa Francisco, junto com o Papa Emérito, recebeu a vacina do Covid. E o Papa Francisco sempre fala dessa ação ética, de que receber a dose da vacina, se cuidar, se prevenir, é primeiro uma ação ética, né? Ou seja, não chega nem a nós pensarmos em uma ação religiosa. Se trata de questão de humanidade mesmo. Então, existem certos tipos de burlar as regras, aquilo que está em estabelecimento, que chega a ser nem humano, né? Chega a ser até um pouco desumano nesse sentido. Então, é claro que nas medidas em que se é possível, cada um deve colocar a mão na consciência e pensar naqueles que irão se encontrar, né? Aqueles que vivem em casa, aqueles que compartilham com essa pessoa o cotidiano.
Porque às vezes nós deixamos de querer ir para a igreja porque a igreja vai estar lotada, às vezes para poder ir em outros lugares que também estarão lotados. Ali não é questão nem de mérito nem demérito, não é questão que quem prefere ir à igreja é mais santo do que aquele que não prefere. Não. Antes de tudo, primeiro uma questão de humanidade, né? É uma questão ética, né? É uma questão de escolha. E segundo, uma questão de prioridade. A gente dá preferência àquilo que é prioridade na minha vida. Então, a partir do momento que, de fato, Deus assume a centralidade, é claro que as nossas ações vai mudando. E dando continuidade a isso que você está falando, fala um pouquinho para a gente sobre fé e saúde. Isso é um tema bem interessante e vale a pena refletir e ler sobre isso, né? Porque a palavra salvação, ela vem de salus, que é do latim, né, que significa saúde. Então a salvação é a saúde da alma, nós podemos dizer assim. E a saúde física, ela está intrinsecamente ligado à saúde espiritual. E quando uma pessoa consegue manter estes dois em equilíbrio, a pessoa vive de maneira harmônica. Ou seja, nós percebemos que o ser humano não é somente um fator. O ser humano não é somente espiritual. O ser humano não é somente um ser corpóreo, carnal, né? Ele tem essa integração que a gente pode dizer. E nessa integração, aquele que consegue vivenciar bem a sua fé, como cuida da saúde, ou cuidar da sua saúde como cuida da sua fé, nós vivemos um processo de um ser humano que vive em harmonia, de um ser humano que vive em harmonia consigo e, consequentemente, vai viver em harmonia com Deus e, consequentemente, vai viver em harmonia com toda a criação. Muito bom. Bom, muito obrigado pelas suas palavras maravilhosas. Que a Virgem Maria possa interceder cada vez mais, que você possa Amém. crescer cada vez mais na fé. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. Até mais. Até. Então, eu gostaria de deixar um desafio para você que acompanha este vídeo. Neste momento em que nós falamos de pandemia, temos vivenciado uma crise muito grande no estado do Amazonas. Gostaria de convidar você a rezar pelos profissionais de saúde que lá estão, a rezar por aquele povo que sofre. Colocar um minuto do seu tempo junto com o coração daquele povo. É um desafio simples, mas é um desafio que significa muito, principalmente para nós cristãos, que temos a graça de poder amar o próximo como ao próprio Jesus. Paz e bem.